Pessoal, bom dia. Vamos lá para mais uma aula aí do sétimo ano. Hoje a gente vai trabalhar o estudo dos ecossistemas, né? Na realidade, a gente vai começar a falar um pouquinho dos ecossistemas de uma maneira geral, tá? E na próxima aula a gente vai focar nos ecossistemas brasileiros, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, alguns conceitos importantes, né, para a gente entender o que é um ecossistema e do que a gente vai falar. Né? Os ecossistemas, eles em conjunto, né, toda a, a área que sustenta a vida no planeta é chamado de biosfera. Então, quando a gente fala de biosfera, a gente está falando de todas as regiões no planeta que possuem vida, tá? Ou seja, o conjunto de todos os ecossistemas que estão na Terra. O ecossistema, então, ele é um sistema, como o nome já diz, formado pela interação dos seres vivos, que a gente chama de meio biótico, né? Então tudo que é relacionado à vida é o meio biótico, e os elementos físicos e químicos do ambiente, que nós chamamos de meio abiótico. Como assim, elementos físicos e químicos? A água, temperatura, né, tipo de solo, substâncias presentes no solo, na água, enfim. Tudo isso é o meio abiótico, tá? E a interação entre seres vivos e meio abiótico é o que a gente chama de ecossistema. E o ecossistema, na realidade, ele pode ter extensões variadas. Aqui nessa figura, estou mostrando o plâncton, né, que são micro-organismos, organismos muito pequenos, ficam ali na superfície da água. Então, se eu pegar uma amostra de água de um rio ou do mar, colocar no microscópio, eu vou ver que aquela amostra de água, só ela já tem ali um ecossistema, tá? Então não é exagero da gente falar que uma gotinha de água, dentro dela, ela pode conter um ecossistema separado, tá bom? Ou a gente pode considerar, por exemplo, grandes extensões de área, que é uma floresta, né, onde a gente vai ter diversos seres vivos, diversos fatores ambientais, aqui água, questão de temperatura, clima dessa região influenciando aqui, e isso aqui também tudo é um ecossistema, pode ser considerado um ecossistema, tá? Então, o ecossistema ele pode ser muito pequenininho, como também muito grande, tá? E a ecologia, gente, quando a gente fala a ecologia é uma área importante da biologia, né? A gente tem que conhecer mais ecologia. Alguns programas de televisão que usam o nome também com ecologia. O que é ecologia? Ecologia é uma das áreas da biologia que se dedica ao estudo dessas relações entre seres vivos e ambiente nos ecossistemas, tá? Então, o papel que esses seres vivos vão fazer, as características ambientais que influenciam na vida nessa região, tudo isso vai ser estudado pela ecologia. E o biólogo que se especializa em ecologia, a gente chama ele de ecólogo. Então, o ecólogo é um biólogo especializado que se dedica ao estudo dessas interações entre seres vivos e ambiente. E aí, galera, a gente vai começar a falar um pouquinho de ecossistemas aquáticos, né? E quando a gente vai falar de ecossistemas aquáticos, a gente tem que falar de alguns fatores que limitam a vida nesses ambientes. Um deles é o oxigênio, né? Mas a gente não consegue respirar debaixo d'água. Mas os seres que vivem em ambientes aquáticos conseguem, né? O oxigênio, ele está diluído ali na água. O nosso pulmão, por exemplo, não consegue captar o oxigênio diretamente da água, mas os seres que vivem ali conseguem respirar por brânquias, ou os micro-organismos que respiram diretamente, obtêm o oxigênio diretamente pelas células, né? Então, os seres que vivem em ambientes aquáticos têm adaptações para conseguir respirar, né, debaixo d'água, ou, né, no caso dos répteis e dos mamíferos ali, fora da água, apesar de viver dentro em ambientes aquáticos. Mas a quantidade de oxigênio presente na água é um fator limitante. E aí eu coloquei aqui para vocês, que é um fator influenciado, por exemplo, pela temperatura, né? Quanto maior a temperatura da água, menor é a quantidade de oxigênio presente
diluído nessa água, né? E isso é importante da gente pensar porque alguns tipos de poluição, a gente até chama de poluição térmica, né? Quando uma indústria, por exemplo, lança rejeitos dentro de um rio ou ali no oceano, e esses rejeitos têm uma temperatura elevada, qual o problema disso? Porque se a gente elevar demais a temperatura dessa água, a gente diminui a quantidade de oxigênio, e aí a gente pode levar inclusive à morte de animais, de plantas que estão ali. Tá? Então o oxigênio ele é um fator limitante. O outro fator limitante é a luz, né? Porque a luz, quando ela entra, né, na água, ela não consegue se propagar em grandes profundidades. Então, quando a gente tem uma região ali de um lago, de um rio, ou mesmo no oceano, que é muito funda, quanto mais fundo a gente vai, menor é a quantidade de luz naquele ambiente, né? Isso, por exemplo, no rio ainda é aumentado por conta dos sedimentos, do tipo de solo, pedaços de plantas que tem ali, que podem deixar o ambiente ainda mais escuro. E o que isso influencia? Todos os seres vivos autótrofos, ou seja, que realizam fotossíntese e que estão na base da cadeia alimentar, eles precisam de luz. Para fazer fotossíntese, precisam de luz. E para isso, eles vão estar ali muito mais próximos da superfície. Então, próximo à superfície, onde a gente vai ter o plâncton, o fitoplâncton, onde a gente vai ter as algas, né, as plantas aquáticas, elas vão estar ali próximo à superfície. Quanto mais a gente vai descendo, pouca luz vai ter, e a gente vai ter uma quantidade cada vez menor de plantas aquáticas, de algas ali, e a gente vai ter seres vivos ali adaptados a uma condição de pouca luz, tá? E também isso pode também levar a temperaturas mais frias, né, onde a gente tem pouca luz. Então a luz é um fator limitante aí que vai variar muito com a profundidade da água. Aí agora a gente vai falar dos ecossistemas de água salgada, de aquáticos mesmo. Primeiro, não a água salgada, a água doce, né? E a água doce, né, como eu já falei várias vezes para vocês, ela não é uma água que tem açúcar, né? Ela é chamada assim porque ela tem uma quantidade de sais minerais diluídos na água muito pequena. Então, quando a gente tem uma salinidade, né, que é o nome que a gente dá para essa quantidade de sais minerais ali, menores que 0,5%, a gente chama aquela água de água doce. Tá? E ela vai ter aí a sua fauna, a sua flora, características, né, de seres que toleram uma quantidade de sal pequena na água. Então a gente vai ter muitos peixes, né, moluscos, crustáceos, plantas aquáticas, algas, né? E esses ecossistemas vão estar nos rios, nos riachos, nos lagos e nas lagoas. Tá bom? Depois a gente vai para um ecossistema de transição entre o de água doce, que a gente começou a ver agora, que a gente viu agora, com o de água salgada, que são os ecossistemas de água salobra. O que é uma água salobra? É uma água que ela tem um nível de salinidade intermediário entre a água doce e a água salgada. Ela pode variar ali de 0,5%, que ali é o topo, né? O limite da água doce, até 35%, né, que é o limite, passou disso já é água salgada. Tá? É uma água, por exemplo, para a gente beber já é uma água ruim, né, para a gente consumir, mas que existem muitos seres vivos que são adaptados a viver nessas condições. Né? Existem seres vivos que conseguem transitar entre sistemas de água doce, água salgada, né? O salmão, por exemplo, é um peixe que ele transita, né, sai da água salgada e vai para a água doce, mas existem micro-organismos e seres vivos maiores que eles são específicos desses ambientes. Então está aí a necessidade de preservação desses ambientes. Tá? Além disso, esses ecossistemas de água salobra, como os manguezais, né, que a gente tem, por exemplo, na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, e os estuários, né, que são regiões ali próximas, que embaixo a gente tem uma região de mangue, né? Tem essas características dessas plantas com raízes aéreas, né? Raízes, algumas plantas, as raízes vêm para fora aqui da água para conseguir captar oxigênio, tá? E aqui a gente tem uma região de estuário, né? Uma região grande aqui de ligação entre o oceano e o
rio que está chegando aqui, né? Essas regiões de estuário e de manguezal são regiões muito ricas em nutrientes, tá? E que servem também de berçário para várias espécies marinhas, inclusive. Então, alguns tubarões, raias, outros peixes, né, moluscos, crustáceos, eles fazem desova, que se reproduzem também nessas regiões. Então, são regiões sensíveis à poluição, sensíveis à ação do homem, né, e que devem ser preservadas porque elas têm um papel extremamente importante para a saúde do meio ambiente como um todo, não só dos próprios ecossistemas, dos próprios manguezais e estuários, mas também papel importante para a saúde, tanto de ambientes de água doce como de ambientes de água salgada. Tá? Sem esses ecossistemas, a gente pode ter vários impactos ambientais, tanto nos oceanos como em rios também. E agora o ecossistema de água salgada, né? São ecossistemas com salinidade superior a 35%. Então, uma água que tem uma grande quantidade de sais minerais diluídos, tem água do mar, uma água extremamente salgada, a gente até tira o sal de cozinha da água do mar, é uma água que a gente não consegue beber, faz mal, se a gente tentar beber a gente vai passar mal, pode até vir a morrer, né? Pessoas que desesperadas ali, que ficam à deriva no oceano, se tentar ficar bebendo aquela água, acaba morrendo por conta da grande concentração de sal ali presente na água. Tá? Então, uma água com muita salinidade. Então, os seres que vivem em ambientes marinhos, eles são adaptados, obviamente, a sobreviver nesse ambiente onde a água é muito salgada. Tá? E o livro de vocês, né, vai mostrar ali uma organização de seres vivos nesse ambiente, nos ambientes aquáticos, né? Não só no de água salgada. E a gente chama esses níveis de organização de acordo com a posição que esses seres vivos ocupam, de alguns nomes. O primeiro ali, o plâncton. O plâncton está aqui, eu botei em cima, né, na ordem, o plâncton, nécton e o bento. Né? O plâncton, ele é formado por micro-organismos, né, microalgas, bactérias, larvas de crustáceos ou de peixes, né, larvas bem pequenas, tá? E são organismos que são divididos em dois grupos. O fitoplâncton, que são as algas microscópicas autótrofas, ou seja, que fazem fotossíntese, né? O plâncton, ele está ali, são seres que ficam flutuando na superfície da água, então ali é onde chega uma grande quantidade de luz. Então o fitoplâncton, ele vai fazer fotossíntese e na realidade eles são os seres vivos que tem a maior taxa de fotossíntese na natureza, né? Quando a gente fala das florestas, muita gente fala assim, porque a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Isso está errado. Né? A maior parte do oxigênio que a gente produz com fotossíntese está nos oceanos. Então, o pulmão do mundo, na realidade, são os oceanos, tá? Por conta da grande quantidade aí de fitoplâncton presente no oceano. E também a gente vai ter os zooplâncton, que são desses seres aqui, seres heterótrofos, tá? Que seres que consomem aqui as microalgas, que se alimentam delas, né? Microcrustáceos e as larvas de alguns animais, como eu já tinha falado para vocês. Outra camada é o nécton. O nécton é composto pelos seres vivos que vivem na coluna d'água, ou seja, que nadam ativamente, que sobem, né, na superfície, ou também conseguem descer, né, para perto ali do fundo do mar, ali do leito marinho, né, do assoalho marinho. E o nécton, ele vai ser ocupado por peixes, mamíferos marinhos, répteis também, né, como o caso da tartaruga marinha, moluscos, vários crustáceos, entre outros grupos de seres vivos, né, muitos grupos de seres vivos. E o bento, que a gente chama, né, o ambiente bentônico, é o ambiente do assoalho, né, dos ecossistemas aquáticos, aqui fundo do mar, né, onde a gente vai ter ali diversos animais que são adaptados a viver sobre o fundo do mar, né, aqui ouriços, a gente vai ter estrelas do mar também, alguns peixes têm um hábito de vida mais bentônico do que no nécton também, se alimentam sempre de animais presentes aqui no assoalho marinho, algumas algas também, plantas aquáticas que vão estar presas aqui
no fundo, né, no leito do mar. Então, todos esses seres vivos vivem no que a gente chama de bento, né, o fundo, né, o assoalho dos ecossistemas aquáticos. As esponjas também estão aqui nesse ambiente bentônico. Tá? Então, essas são as 3 camadas ocupadas por seres vivos: o plâncton, o nécton e o bento. E aí eu listei para vocês algumas ameaças aos ecossistemas aquáticos, né, que o livro também comenta com vocês. Então, a poluição é uma grande ameaça aos ecossistemas aquáticos. Né? A quantidade de lixo, plástico, metais que são despejados nos rios e acabam parando nos oceanos ou despejados diretamente nos oceanos, né? O plástico que demora aí milhões de anos para poder ser decomposto. Isso tudo pode afetar diretamente a vida marinha, né, provocando a morte de animais, como também esse plástico ele vai se degradando, liberando partículas que nós chamamos de micropartículas de plástico, que são ingeridas pelos animais marinhos e que podem provocar intoxicação desses animais e provocar também a morte desses animais. Tá? Então é muito importante que a gente tenha cuidado com a destinação do lixo. Ok? E aqui também, né, eu coloquei a foto aqui do que aconteceu lá no rompimento da barragem de Brumadinho, né, onde lama com metais pesados, com rejeitos de mineração, acabaram entrando aqui no Rio Doce, que era um rio rico, cheio de vida, e que essa lama acabou com o rio, né, matou muitos micro-organismos, matou muitos animais, plantas também, e a gente nunca mais vai ter o Rio Doce como ele era antes. Né? Então a gente precisa de adotar tecnologias que possam melhorar a utilização desses rejeitos, reciclagem, né, para poder reaproveitar esses materiais e não precisar jogar eles no meio ambiente, fiscalização, tanto da ação dos governos, como também da ação das empresas, para que elas deem um destino adequado para o lixo, esse lixo não acabe indo para o meio ambiente sem tratamento. Tudo isso vai prejudicar a saúde dos seres vivos, a saúde do meio ambiente e que, por tabela, também prejudica a nossa saúde. Os ecossistemas terrestres, galera. Então a gente falou de alguns ecossistemas aquáticos, a gente vai falar agora de alguns ecossistemas terrestres. Tá? Os ecossistemas terrestres também apresentam características que vão diferenciar um ambiente do outro. Assim como a gente tem as características limitantes lá no ambiente aquático, a gente também vai ter características limitantes no ambiente terrestre, geralmente associados por fatores abióticos, como umidade, o clima, o tipo do solo, né, tipo de seres vivos que habitam ali, entre outras coisas. E embora, né, esses ecossistemas eles sejam diferentes em relação às espécies de plantas e animais que vivam ali, alguns têm características semelhantes entre si. E aí a gente chama o conjunto desses ecossistemas que são semelhantes de biomas. Tá? Então a gente tem um mapinha aqui mostrando vários biomas presentes no mundo, tá? De uma maneira geral. Aí eu queria já dar um spoiler da aula, da nossa próxima aula, né? Porque o Brasil ele é um país de tamanho continental. Nós temos um país muito grande e que ocupa uma faixa de território, né, muito ampla aqui na América do Sul, e por isso, dentro do Brasil, a gente vai ter biomas de características diferentes. A gente até vê aqui, ó, tá vendo? A gente tem cores diferentes aqui no território brasileiro, mostrando que a gente tem biomas diferentes dentro do Brasil e que são biomas também com muitas especificidades, né, com muitas características peculiares ao nosso país. Então, na próxima aula, hoje a gente vai falar dos biomas de uma maneira geral no mundo, e na próxima aula a gente vai focar nos biomas brasileiros. A gente vai ver que o nosso país tem uma diversidade de biomas, de fauna, de flora muito grande e que faz com que o Brasil seja um dos países com maior biodiversidade aí no mundo inteiro. Tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao estudo dos biomas mundiais. Né? Primeiro que a gente vai falar aqui, um bioma que a gente tem em grande quantidade aqui no Brasil, que são as florestas tropicais. Né? Florestas tropicais que têm chuvas abundantes, né, distribuídas durante todo o ano,
Podem ter épocas com maior quantidade, com menor quantidade, mas chove todo ano na floresta tropical, tem muitos rios, muita água, isso favorece ali o crescimento das plantas, então a gente vai ter plantas de grandes portes, grande biodiversidade, tanto vegetal como animal também. Eu coloquei a foto aqui de uma arara, mas a biodiversidade das florestas tropicais é imensa. A gente vai ter mamíferos, aves, répteis, insetos, moluscos, sem falar dos micro-organismos presentes ali. Então, é uma biodiversidade muito grande que a gente vai ter nas florestas tropicais. Depois das florestas tropicais, a gente vai ter as florestas temperadas, né? São aí de países com temperaturas um pouco mais amenas, né? Características que são também muito importantes e muito peculiares, porque tem características de estações do ano bem marcadas. A gente não vê isso na floresta tropical, por exemplo. Porque no Brasil, a gente tem verão, primavera, outono, inverno, mas são estações do ano que, às vezes, né, dependendo da frente fria, dependendo da onda de calor, a gente não tem uma diferença tão profunda entre elas. Né? Obviamente, o nosso verão é mais quente que o nosso inverno, mas a diferença entre eles não é tão marcada, não é tão profunda. Na floresta temperada, isso é muito característico. Você vai ter um outono muito característico, uma primavera muito característica, um verão muito característico e um inverno muito característico. Né? Tanto que as florestas temperadas, no outono, as plantas, as árvores, né, elas tendem a ficar com essas folhas aqui bem amareladas e as folhas caem. Por quê? Porque depois do outono vem o inverno. E o inverno nesses lugares é muito frio, né? Em algumas regiões até neva. E geralmente, por conta de estar muito frio, a água presente no solo, que seria captada pelas raízes das plantas, ela congela. E aí impede que as plantas consigam obter água em grande quantidade pelas raízes. E as folhas das árvores, elas transpiram, elas liberam água para a atmosfera. Então essas folhas, no final do outono, elas ficam amareladas, elas caem, tá? Para que a planta não tenha muita transpiração, ou seja, não perca muita água para a atmosfera e consiga reter água líquida em seu interior. Então isso é uma adaptação dessas plantas para o clima frio, um clima, né, onde a gente vai ter uma temperatura mais amena, e no inverno, um inverno mais forte, né, um inverno onde a obtenção de água pelas raízes vai ficar prejudicada. E aí a gente já vê que a fauna muda pra caramba, se a gente for comparar com as florestas tropicais, né? Já vão ser outros animais adaptados a um clima mais frio também, a essas condições, né? Aves também, raposas, urso, né? A gente não tem urso, por exemplo, na América do Sul, só uma espécie, o que é o urso de óculos lá no Peru, né? O urso pardo, né? Ele é uma espécie aí típica das florestas temperadas, da taiga também, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Então a vegetação ela vai ser herbáceas, árvores, arbustos, né, e uma fauna também bastante diversificada. A taiga ou floresta das coníferas, né? A gente vai ter esse tipo de bioma ali em países onde a temperatura, já mais no norte, né, onde as temperaturas elas são bem frias, né, já começam a cair bastante. O clima, né, como eu coloquei aqui escrito para vocês, ele é marcado por temperaturas baixas durante a maior parte do ano, e o inverno é muito rigoroso, né? Neva pra caramba, né? Fica tudo coberto de neve ali, o acesso à vegetação fica menor, e a gente vai ter plantas que são características desse ambiente, principalmente marcadas pela presença de pinheiros e abetos, tá? Que são plantas que são típicas dessa região de taiga e que são coníferos, né? No caso, os pinheiros, né? São coníferos, e por isso a gente chama essa região de floresta das coníferas. As plantas, elas vão ter, na sua maioria, folhas muito estreitas, muito estreitinhas, pela mesma razão que eu comentei com vocês no caso da floresta temperada, né? Elas são estreitas para diminuir a evaporação da água, transpiração da água ali pelas folhas,
e com isso mantendo maior quantidade de água líquida no interior dos vegetais, porque como a temperatura é muito fria e no inverno que é muito rigoroso, a água presente no solo ela pode congelar e aí as raízes terem dificuldade de absorver a água diretamente do solo. Tá? Então são adaptações que essas plantas vão apresentar para um clima frio. Né? A gente pega uma árvore, por exemplo, daqui, né, que é uma floresta, que é um ambiente tropical, a folha geralmente ela é bem larga, porque a, tem muita umidade, então a planta ela pode transpirar à vontade, né? Ela pode perder bastante água pela folha. Agora, na taiga, na floresta temperada, na taiga, as plantas são bem mais estreitas, porque se ela perde muita água para o ambiente, ela pode não conseguir pegar a água do solo. Então, é uma adaptação ao clima frio. Né? E também apresenta uma grande diversidade de animais, ali, linces, lontras, cervos, ursos, né? Insetos também. Vai apresentar uma diversidade bem grande de animais nessas regiões. E aí a gente vai para a tundra, que é mais ao norte ainda, né? A região ali, ou mais perto dos polos, né? Polo Sul, Polo Norte, aonde a gente vai ter ali uma região muito fria, né? Durante quase todo o ano você tem neve ou o solo está congelado, e isso inibe o desenvolvimento de muitas espécies vegetais, então a vegetação ela vai ser rasteira, feita por gramíneas e musgos, né? A presença também de líquens, tá? Então já muda bastante, ó, o visual de um para o outro, né? Esfriou mais um pouquinho, ó, é o que aconteceu com a vegetação. E a gente vai ter também pouca diversidade animal ali. A gente vai ter ursos, né, o caso do urso polar lá no norte, né, que vive nessas regiões, herbívoros, né, que se alimentam dessas gramíneas. Então já muda também bastante a fauna. As pradarias são ambientes de clima ameno, né? Aqui é uma foto de uma pradaria nos Estados Unidos, tá? Tem chuvas intermediárias. O que a gente quer dizer com isso? Chove mais do que chove no deserto, por exemplo, mas chove menos do que na maioria das florestas. Tá? Então, uma quantidade de chuva intermediária. A vegetação ela é predominantemente gramíneas, né? Com poucas vegetação aqui de pequeno médio porte, né? E também a fauna diversificada, a presença de lobos, raposas, coiotes, roedores, né? Bisões, tá? Então são vastas regiões aí de campos, né, de gramados. Aqui a gente tem, na América do Sul também, regiões de pradarias, ali na Argentina, né, a gente vai ter regiões com características semelhantes. Tá? Continuando. As savanas, né, que são regiões aí, a gente conhece aí pelos filmes, pelos documentários, falam-se muito das savanas, né, por causa da África. E as savanas possuem altas temperaturas, né, durante o ano, com poucas estações de chuvas, né, então chove muito pouco na savana, e longos períodos de seca, o que limita o desenvolvimento dos vegetais, orienta a migração dos animais, né, que ficam sempre ali andando de um lado para o outro buscando onde tem água, então isso também influencia ali na relação dos animais com o ambiente. Tá? A vegetação é formada por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno e médio porte. Tá bom? Mas isso não impede dessa região de ter uma biodiversidade também muito diversa, né, muito grande, né, com grandes mamíferos, né, elefantes, girafas, a gente tem zebras, leões, guepardos, vários insetos, répteis também, serpentes, lagartos, né, aves, e uma quantidade enorme de animais diferentes nessas regiões. E os desertos? Né? Os desertos que, a uma primeira vista, pode a gente achar que eles não têm vida, né? Ou não têm muita vida, mas tem. Né? Os desertos eles vão apresentar pouquíssimas chuvas, né? Então chove muito raramente no deserto, né? Em épocas às vezes muito específicas. Então a maior parte do tempo é um ambiente muito seco, com muito pouca umidade, né? Com muito calor durante o dia. De noite faz muito frio, então os animais, as plantas, elas têm que estar adaptadas a uma variação de condições do ambiente muito grandes por conta aí das características do deserto.
tá? Vai apresentar pouquíssima vegetação, muito esparsa, tá? A gente vai ter mais vegetação em regiões ali do deserto que tem ainda um pouquinho de água, mas na maioria das regiões desérticas é pouca ou quase nenhuma vegetação, e plantas que podem sobreviver a essa falta de água, como os cactos, né, que eu coloquei aqui para vocês, e uma diversidade animal também composta de muitos répteis, né, serpentes, lagartos, muitos insetos, aqui no caso escorpião, alguns mamíferos, geralmente de pequeno porte. A gente tem até mamíferos maiores, como os camelos que vivem, né, mas a maioria deles são pequenos ali também, vivem em tocas. A maioria desses seres vivos eles saem mais à noite, né, onde o clima está mais frio e eles conseguem sair para se alimentar, para poder caçar. A maioria das vezes eles ficam intocados, né, esperando ali aquele calor do dia aliviar, né, durante a noite. Tá bom, galera? Então, essa é uma característica do deserto. Então, ó, mudou a característica ambiental, a presença de água, você vê como a fauna ela já vai mudando drasticamente. Se está frio, se está quente, se tem água, se não tem. Isso marca muito, né, a diferença de espécies vegetais e animais nesses biomas que a gente viu. E obrigado, pessoal. Aqui a foto do Plâncton, né, lá do Bob Esponja, né, que é uma diatomáceazinha, né, ali que é retratada aqui no cartoon, né, do Bob Esponja. Então, gente, muito obrigado. Não esqueçam de fazer as atividades da plataforma, o pessoal lá da escola, né, do externato. Quem estiver vendo o vídeo também se orientando, né, essas atividades elas são para uma escola. O link eu vou deixar no PDF, que eu vou disponibilizar aí para os alunos, tá? Com a aula em PDF, depois que eu terminar aqui a gravação do vídeo. Ok, gente? Muito obrigado. Para quem quiser, não esqueça de deixar nosso likezinho lá, se inscrever aí no canal, para que nesse período da quarentena a gente possa aí continuar estudando, se informando, tá? E minimizando um pouquinho aí do que a gente está vivendo nesses tempos. Tá bom, galera? Um abraço, fiquem com Deus e até uma outra hora.